Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos pintar uma coelhinha? Tô meio atrasada com esse vídeo, né? A Páscoa já tá aí, mas infelizmente não deu tempo de eu fazer antes, né? De vir cá gravar esse vídeo para vocês. Então, vamos atrasada mesmo, né? Então, eu passei, diluir a cor azul hortênsia no diluente não, no incolor clareador. Misturei um pouquinho do azul hortênsia no incolor clareador e fiz o fundo da pintura usando um pincel pequeno pituá, para agilizar o processo, para o vídeo não ficar tão grande. Colocamos o azul hortênsia bem próximo do desenho, até onde o pituá alcança, né? E esfumamos para fora. Agora, com o pincel chato, eu volto fazendo os cantinhos onde o pituá não consegue fazer. Desse jeito aqui. Muito bem, agora com o azul hortênsia puro, sem estar misturado, sem estar diluído e sem estar misturado com o incolor clareador, ele puro, eu coloco aqui nos cantinhos mais profundos, aproximo mais do desenho e esfumo para fora. Só para criar aquela profundidade nesses cantinhos aqui, tá bom? Desse jeito assim. Coloco a tinta e esfumo. Prontinho. Agora vamos para o chãozinho. No chãozinho eu coloquei o incolor clareador sozinho, né? Peguei um pincel pituá e espalhei o incolor clareador. Agora com a cor sépia, eu aproximo do desenho, com a tinta de um lado só, do pincel, pro lado do desenho e volto esfumando. Dessa maneira. Observe que em color clareador acaba clareando um pouco a tinta, né? Ele tem essa função, facilita para a gente esfumar a pintura e também clareia um pouco a tinta. Agora eu estou passando o verde oliva e, por último, o pistache. Desse jeito assim. Peguei mais um pouquinho do sépia e escureci um pouco mais aqui próximo do desenho.
Agora com o verde oliva e um pincel chato tamanho 4, pincel bem em pé, a tinta de um lado só do pincel, eu faço os matinhos, sempre fazendo esse movimento de vírgula, né? Para que os matinhos não fiquem muito retos, né? Dessa maneira aqui. Agora com o branco, eu vou repetir o mesmo processo, iluminando esses matinhos. Dessa maneira. Com o sépia, eu vou fazer uma profundidade aqui embaixo de cada matinho. Feito isso, vamos pintar a nossa coelhinha. Com a tinta branca, eu vou pintar a carinha, as orelhinhas e os pezinhos. Na carinha dela, eu só vou deixar o narizinho e os olhinhos sem pintar. As mãozinhas. E com o pincel chato, né, e aparado. Isso aí. Vamos cobrir as mãozinhas com a tinta branca. Agora vamos pegar o cinza lunar. Com a tinta de um lado só do pincel. Vamos colocar a sombra. Aqui atrás do coração, dos corações, né? Na bochechinha. Atrás dos olhos. Deposita a tinta e volta esfumando. Embaixo do lacinho. Atrás dos dedinhos, né? Agora vamos pintar os pezinhos. Preenchi com pincel maior.
E agora, com o pincel menor e o cinza lunar, eu vou fazer os detalhes do dedinho e o detalhe da patinha. Volto esfumando. Dessa maneira assim. Agora vamos para as orelhinhas. Vamos cobrir com branco. Com o cinza lunar e um pincel menor, vamos sombrear. Esfumamos. Aqui atrás da mãozinha dela tem um pedacinho do bracinho, né? Então a gente coloca um pouquinho do cinza lunar também. E esfuma. Vamos colocar o branco no dentinho dela. E agora o rosa chá dentro da orelhinha. Um pouquinho vermelho carmim, bem próximo aqui do desenho, para fazer essa profundidade dentro da orelhinha, com vermelho carmim. Vermelho carmim no narizinho e um pouquinho do fúcsia na parte de baixo. Vou procurar o meu fúcsia, que eu esqueci de pegar. Achei, tá aqui. Na parte de baixo do narizinho, eu coloco o fúcsia. Agora, com o pincel filé e um pouquinho do branco, eu dou um brilho no narizinho, na parte de cima. Com o pincel pituá
bem pequenininho, eu faço algumas florzinhas. Pode usar também o cabo do pincel para fazer essas florzinhas brancas. 4 pétalazinhas, desse jeito. E agora, com o amarelo ouro, a gente faz o miolinho das florzinhas. Agora, com o amarelo bebê, eu vou pintar o vestidinho dela, né? Amarelo bebê. Agora, com o amarelo ouro, eu faço as sombras atrás das patinhas, embaixo dos corações, desse jeito. Agora, com a cor laranja, eu vou fazer uma segunda sombra e voltar esfumando. Desse jeito. Agora com laranja, na parte de baixo do babadinho do vestido, eu faço contorno e volto esfumando. Desculpa, gente, não é com laranja, não, é com vermelho carmim. Vermelho carmim, não. É agora, na parte central dos corações, eu vou colocar branco, porque depois eu vou escrever, né? Eu vou escrever: tenha uma feliz Páscoa. Aí eu vou deixar o centro mais branquinho para que eu escreva. Com o vermelho, ou melhor, gente,
com o rosa chá, eu preencho todos os corações, né? Rosa chá. Vou fazendo um matizado entre o rosa chá e o branco. Unindo as duas cores. Isso tem que ser feito rapidamente, né? Porque eu coloquei o branco primeiro, então logo em seguida eu já tenho que vir com o rosa chá, unindo essas cores. Não pode deixar esse branco secar, porque senão depois a gente não consegue o efeito que a gente quer, né? Que é a união das duas cores. Ou você faz um de cada vez, né? Coloca o branco e já vem logo com o rosa chá. Ou se fizer assim como eu, você tem que ser rápida, para que esse branco não seque e você consiga unir as duas cores aqui. Deixando o centro do coração mais clarinho. Desse jeito. Agora, com o vermelho carmim, eu coloco a sombra no coração que está por baixo, embaixo da mãozinha e volto esfumando. Nesse outro também. Embaixo da mãozinha. Coloco o vermelho carmim e volto esfumando. Colocar mais um pouquinho de rosa chá desse lado. E desse também.
É isso aí. Vou esfumar bem, né? Trabalhar bastante o pincel para que a tinta entre na trama do tecido. Agora, com o vermelho goiaba, muito bonito esse vermelho goiaba. Eu cobro os dois coraçõezinhos com essa cor. Agora com o fúcsia, eu faço a sombra no coração. Com o rosa chá eu ilumino e vou colocar também um pouquinho de branco para iluminar um pouquinho mais. Agora vamos pintar o lacinho com o verde maçã. Eu cubro todo o lacinho. Usei o pincel Petuá e agora eu estou usando o pincel chato e aparado para terminar de preencher o laço. Agora eu vou pegar o verde musgo e vou sombrear a parte de baixo, o lado de fora do laço. Coloco a tinta verde musgo e esfumo. Desse jeito. Agora com o branco, eu vou iluminar apenas o verde, onde eu coloquei o verde maçã. Ou seja, a gente sempre ilumina em cima da cor mais clara que foi usada. Desse jeito. Vou iluminar essa parte de cima do laço também. E agora, com o pincel chato número 4, é a tinta de um lado só do pincel, pincel bem em pé,
Eu vou fazer o xadrez no lacinho, dessa maneira aqui. É opcional, se você não quiser fazer, não precisa, que já estava bonito o laço daquele jeito. Se quiser também fazer um xadrez usando extenso, também dá certo. E eu vou fazer aqui a mão livre, dessa maneira, sempre acompanhando o formato do laço. Desse jeito, ok? Está pronto o nosso laço xadrez. Agora, com o azul bebê, eu vou pintar o olhinho. A parte de cima eu vou fazer com preto. Peguei um pincel menor. Agora, com preto, eu vou contornar o olhinho. Enquanto esse preto seca um pouquinho, eu vou fazer o contorno com o pincel filé na orelhinha do coelhinho e vou fazer também alguns fiozinhos aqui, alguns pelinhos na coelhinha, desse jeito. Embaixo do laço. Com a tinta cinza lunar bem diluída, que eu diluí com água, e o pincel filé, eu vou fazendo esse acabamento bem de leve. Desse jeito.
Agora, com o vermelho carmim, vamos fazer aqui as pegadinhas na patinha. Agora, com o fúcsia, eu vou fazer uma profundidade aqui. Na parte de cima, eu vou clarear com o branco. Dessa maneira. E na parte de baixo, eu coloco fúcsia. Desse jeito. Bem pouquinho no cantinho do pincel, porque o espaço é bem pequeno. Peguei o pincel pequenininho, um pitoazinho, para me dar uma esfumada aqui, para ficar um pouquinho melhor, porque esse espaço é muito pequeno e com o pincel chato e aparado estava mais difícil de espalhar. Agora ficou bem legal. Vou fazer o branco do olho com a ajuda do pincel filé. Vou fazer o brilho do olhar com o branco. Agora com o preto, eu vou fazer novamente aqui o contorno do olhinho. Agora com o branco,
e um pincel pituá bem pequenininho. Eu voltei fazendo as pintinhas brancas, as bolinhas brancas, né? Em torno do coração. E você pode também fazer assim, ó, com o cabo do pincel, que fica até melhor. Pode usar o cabo do pincel em vez de usar as cerdas. Agora, com a caneta permanente, eu vou escrever tenha uma feliz Páscoa. Não escreveu muito bem porque ainda não secou, né? A tinta tá meia úmida. Aí a caneta não pegou direito. O ideal é você esperar secar para depois de seco você vir com a caneta e escrever, ok? Eu só estou fazendo isso agora porque eu quero terminar o vídeo para vocês verem como que ficou. Vou passar novamente por cima, ó. Tenha uma feliz Páscoa. É isso aí, gente. Espero que gostem. Assinar a obra e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Feliz Páscoa. Tchau, tchau.